Boa tarde, meu nome é Ioná e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para o meu canal. Eu já gravei alguns outros vídeos e eu resolvi gravar mais esse vídeo aqui para o meu canal para falar com você. Você que está passando por algum conflito, algum desentendimento, ou com alguém no seu trabalho, ou com um irmão seu, dentro da sua própria família, um parente, ou algum amigo, ou algum conhecido, ou alguém na sua faculdade, ou no seu colégio, ou seja, onde for. Eu quero falar com você que está passando por um momento, por essa provação. Eu entendo como uma provação. É um momento assim difícil em que você tem que tomar uma decisão na sua vida. E eu sei que esses conflitos, quando a gente está se desentendendo com alguém, e como isso, dependendo da situação, como mexe com a gente, né? Vem todos os tipos de sentimento. Dá sentimento de raiva, dependendo da situação, muito no trabalho, muita gente começa a ter meio que uma disputa com alguém no trabalho, ou não é você que está disputando, mas alguém que está disputando com você. E assim, pessoas que de diferentes opiniões, né? Cada um tem a sua opinião e diferentes assuntos, e geralmente a gente tem a nossa opinião e às vezes não vê o lado da outra pessoa, ou também acontece que a sua opinião tá certa, você tá certa no que você tá pensando. E assim, não tô aqui pra falar de quem tá certo, quem tá errado, mas para falar com você em geral, que está em qualquer que seja a situação. Você está em conflito com seu marido, está em briga com seu marido, ou com quem for, você está em conflito. E eu tô aqui para falar com você sobre esse assunto. Eu tenho experiências pessoais em relação a isso, como eu lidei com alguns problemas que aconteceram, alguns conflitos que aconteceram na minha vida. E eu quero dizer a você, eu não sei quem é você e se você crê da mesma forma que eu creio. Eu creio na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Que o que está aqui escrito no Novo Testamento, nos Evangelhos, é de fato o que Jesus nos orientou a fazermos no nosso dia a dia, na nossa vida aqui na Terra. E aí ele nos deu várias orientações em vários assuntos. E ele nos deu orientação a respeito desse assunto, desses conflitos, desses desentendimentos, dessas coisas que acontecem na nossa vida, que mexe com a gente, nos deixa conosco, nos deixa com raiva de alguém, ou nos deixa magoado com alguém, ou nos impulsiona a retribuir o mal com o mal, a nos posicionar. Eu tô com a verdade, pronto, acabou-se, o outro não quero saber, essas coisas. Então, eu quero dizer a você, se você não sabe, Jesus nos orientou como proceder nesses assuntos. Ele não falou assuntos específicos. Você, quando estiver com problema com uma pessoa no seu trabalho, ou você, quando estiver em conflito no seu ambiente de colégio, não. Ele falou de uma forma geral sobre esses assuntos que eu gostaria de compartilhar agora com você. As experiências que eu tenho na minha vida é que eu apliquei esses ensinamentos. Não vou dizer a você que foi fácil, né? Mas também não vou dizer a você que foi difícil. Porque eu senti que a partir do momento que eu decidi que eu gostaria de fazer o que Jesus ensinou, é como que eu recebi uma ajuda de Deus. Eu sinto como que eu recebi uma ajuda de Deus me impulsionando a fazer, e eu fiz.
E eu quero dizer a vocês os resultados que eu tive após tomar essa atitude, essas atitudes, né? Porque não foi só um caso, foram alguns casos. Eu saí bem sucedida em todas essas situações. Cada situação é uma situação diferente e requer realmente que você tenha fé. Que você tenha fé e que você decida que você quer fazer. Então, assim, eu não estou aqui para dizer a você o que eu acho desse assunto, né? Eu nem sei detalhes do seu problema e eu acho que isso é até irrelevante, os detalhes. O importante é fazer o que Jesus falou, independente da situação. E como você vai fazer, o que eu posso dizer a você é ore, porque foi o que eu fiz. Eu orei, pedi a Deus a orientação e ajuda. E aí veio na minha mente como fazer, como agir, como tomar atitude, né? Mas a primeira atitude que eu tomei foi a decisão de que eu queria obedecer o que Jesus orientou. Então vamos lá. O que foi que Jesus falou sobre esse assunto? Na Bíblia, nos fala no livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus. Tem nos outros evangelhos também, mas eu vou falar especificamente do livro de Mateus, porque foi o que eu estudei, para falar aqui. Então, no livro de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, a Bíblia vai nos falar sobre o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte foi quando Jesus iniciou o ministério dele, né? Ele foi morar em Cafarnaum, né? Lá na Galileia. E Jesus começou o ministério dele curando muitas pessoas, curando a todos, que era levado para ele curava, ele expulsava demônio, e Jesus começou o ministério dele. E em Mateus vai nos falar desse Sermão do Monte, onde Jesus estava falando com os discípulos dele e com a multidão que já o seguia. Então, nesse Sermão do Monte, Jesus está nos orientando a respeito de vários assuntos, mas são vários assuntos mesmo. Para você ver, vai do capítulo 5 ao capítulo 7. E o que é que acontece? Ele está orientando como deve ser o cidadão do céu. Você que faz parte do reino de Deus. Como você deve ser, como você deve proceder. E aí ele especifica vários assuntos. Para a nossa conversa de agora, eu gostaria só de pegar os trechos daqui do Sermão do Monte, é conhecido como Sermão do Monte, as partes que estão relacionadas com esse assunto. Esse Sermão do Monte, ele começa Jesus falando das bem-aventuranças, né? Ele começa a dizer, felizes são os que sabem que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua falando das bem-aventuranças. E uma dessas bem-aventuranças, Jesus diz, felizes são os misericordiosos, ou seja, aquelas pessoas que têm misericórdia, né? Tem misericórdia dos outros. Aí Jesus diz, bem-aventurados, felizes são, pode ser traduzido assim, né? Felizes são os que têm misericórdia, são misericordiosos, porque Deus terá misericórdia deles. Ou seja, se você tem misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia de você também. Então, isso é um dos trechos da bem-aventurança que eu estou tirando aqui para a gente conversar e ligar com as outras coisas que Jesus falou dentro desse assunto que eu quero conversar com você. O que você deve fazer nessa situação que você está vivendo agora de conflito com essa pessoa, com esse problema que está lhe angustiando agora? O que fazer? Vamos junto comigo ver
entender o que Jesus falou para você fazer? Vamos lá. Quando Jesus estava falando do Sermão do Monte, quando ele termina as bem-aventuranças, né, quem são felizes, aí ele nos fala que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz. E aí Jesus começa a falar sobre o ódio, né? As pessoas que estão com ódio. Essa situação que você está vivendo, vamos ver, o que foi que Jesus falou? Jesus falou assim: vocês ouviram, ele estava falando com a multidão, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados de vocês, né? Não matem. Quem matar será julgado, né? Como tem lá nas leis de Moisés, nos ensinamentos dos profetas, que foi falado antes, né? Aí ele disse: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados de vocês. Não matem. Quem matar será julgado. Porém, eu lhes digo: quem ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Quem disser ao seu irmão, quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Eu tô falando para vocês aqui nessa linguagem que está na Bíblia que eu estudei, que é a Bíblia que eu tenho, que é na linguagem de hoje, porque fica uma linguagem bem clara, né, para você entender, para a gente entender. Então eu tô falando nessa linguagem da tradução na linguagem de hoje, da Bíblia na tradução da linguagem de hoje. Então veja só, eu não sei se você sabe, mas é um mandamento, nos 10 mandamentos, fala para não matar, não roubar e muitas outras coisas, né? E aqui Jesus chegou e falou, não matar, citou, né, que foi falado que não matar, quem matar será julgado. Mas ele quis dizer, se você ficar com raiva do seu irmão, você já será julgado. E se você dizer a seu irmão, você não vale nada, você será julgado pelo tribunal. E se você chamar o seu irmão de idiota, você estará em perigo de ir para o fogo do inferno, né? Aí ele já diz aí, ó, o negócio é mais sério do que o que você pensa, né? Então aí ele continua falando, ele diz: se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que um irmão seu tem alguma queixa contra você, deixe ali em frente ao altar a sua oferta, vá se reconciliar, vá fazer as pazes, vá logo fazer as pazes com o seu irmão e depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Veja o que é que ele já está dizendo aí, né? A sua oferta não será agradável a Deus. Se você sabe que você tem um irmão seu com queixa contra você, vá se reconciliar, fazer as pazes com o seu irmão e depois venha e faça a sua oferta a Deus. Porque aí essa sua oferta será agradável a Deus. E aí Jesus continua, ele diz: se um irmão seu fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, se um irmão seu fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com ele antes de chegarem ao tribunal, enquanto há tempo. Pois, ao chegar ao tribunal, você será entregue ao juiz,
o juiz lhe entregará ao carcereiro e você será posto na cadeia. E você será jogado na cadeia. E eu afirmo, Jesus falando, e eu afirmo a você que isso é verdade. Você não sairá de lá até que pague o último centavo. Medite nessa passagem bíblica do que Jesus está falando, né? Ele incentiva você a não estar em conflito com seu irmão, né? Se tem alguma queixa, se você tem vai oferecer uma oferta a Deus, mas lembra que algum irmão seu tem alguma queixa com você está com pendência com o irmão seu, vá lá, faça as pazes, resolva com seu irmão e depois que vai oferecer sua oferta a Deus, para que assim sim essa sua oferta vai ser agradável a Deus, né? Você vai oferecer uma oferta a Deus, quando você está oferecendo alguma oferta a Deus, você está agradecendo, você está pedindo, e aqui Jesus está dizendo, peraí, vai resolver o teu problema com o teu irmão, faz as pazes com ele, e depois que tu vem oferecer a tua oferta a Deus. Aí já é outra história, né? Jesus está dizendo, né? Vamos falar assim, aí Deus aceita a tua oferta. E aí ele ainda continua, né? Ele ainda continua dizendo, se um irmão seu fizer uma acusação contra você, ele levá-lo no tribunal, aí ele diz, entre em acordo com ele enquanto é tempo, antes de chegarem no tribunal, né? Porque quando chegar lá no tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz entregará você ao carcereiro e você será jogado na cadeia e você não vai sair de lá. Jesus ainda disse, e eu afirmo que isto é verdade, você não sairá de lá até pagar o último centavo. Então ele aqui está dizendo, entre em acordo com seu irmão. Se tem um irmão seu fazendo alguma acusação contra você, resolva com ele antes que a situação piore, antes que chegue, né, a um nível em que a situação não possa mais ser resolvida e você vai ter que pagar resolver aquele problema, pagar aquilo ali, aquela situação com seu irmão de uma forma mais difícil, a coisa se torne mais difícil para você, né? Então resolva o mais rápido que você puder. Tem uma pendência com seu irmão, resolva o mais rápido que você puder. E resolva como? Matando ele, não, porque ele já começa a palavra dizendo, né? Se ficar com raiva, já será julgado. Se disser que o irmão não vale nada, já vai ser julgado pelo tribunal, será julgado pelo tribunal. E lá embaixo ele diz que o tribunal não é nada bom, né? Porque se chegar no tribunal vai ser entregue ao juiz, que vai entregar ao carcereiro, que vai jogar você na cadeia e você só não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Então assim, nem chegue lá no tribunal, né? E aí ele ainda diz, né? Se você chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Então, assim, veja que aqui Jesus já está incentivando a você a ficar em paz com essa pessoa, a resolver esse problema com essa pessoa sem briga, sem confusão, se esforce para resolver, para ficar em paz com essa pessoa. E observe aqui que Jesus não coloca, se você estiver com a razão, né, nessa situação, você estiver com a razão, então você faça isso. Não, ele não questiona se você está com razão, se você não está com razão. Ele diz para você resolver a situação, né? Resolva. E aí, Jesus continua nesse sermão falando sobre muitos assuntos e agora eu vou pegar desse sermão uma continuação onde Jesus vai falar sobre não se vingar, né? Vou dar uma pescadinha aqui, né? Sobre a vingança, em que Jesus vai falar sobre a vingança. Jesus falou o que sobre a vingança? Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente.
Isso foi o que foi dito aos antepassados, né? Olho por olho, dente por dente. O que é que significa, né? Paga o mal com o mal, né? Fez o mal, paga com o mal. Olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse diferente. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo a vocês, não se vinguem de quem faz o mal a vocês. Não se vinguem de quem faz o mal a vocês. Se alguém lhe bater na face, no rosto, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém lhe processar para lhe tirar a túnica, dê também a ele a capa. Isso era as vestes de antigamente, né? Que eles vestiam naquele tempo. Aquele pessoal de antigamente, né? Da época de Jesus. Aí ele diz: se alguém lhe processar para lhe tirar a túnica, dê também a ele a capa. Aí ele diz: se alguém, ou ele fala assim na minha tradução, se um soldado estrangeiro lhe forçar a carregar uma carga por 1 quilômetro, carregue 2. Vê. E aí ele diz: se alguém lhe pedir, dê. E não te desvies dos que te pedem emprestado. Ou seja, se alguém te pedir, dê. E se alguém te pedir emprestado, empreste. É o que Jesus fala. O que é que Jesus tá querendo dizer aqui pra gente? Ele tá querendo dizer a gente, tá querendo nos dizer que não se vingue. Se alguém lhe fizer um mal, não se vingue dessa pessoa. E aí ele dá uns exemplos, né? Se bater numa face, dê o outro rosto. Se processar para tirar a túnica, dê a capa. Se lhe forçar a carregar uma carga pesada por 1 quilômetro, carregue 2. Se pedir alguma coisa, dê. Se pedir emprestado, dê. Observe aqui como Jesus fala que você deve, como deve ser o seu relacionamento com as pessoas, mesmo aquelas pessoas complicadas, aquelas pessoas que lhe fazem mal. E aí, continuando, né, trazendo o que ele falou nesse Sermão do Monte, trazendo também para esse assunto, o que foi que Jesus falou sobre amar os inimigos? É muito forte. O que foi que Jesus falou sobre amar os inimigos? Aí ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Né? Ele faz uma referência do que foi dito antes. Vocês ouviram o que foi dito. Amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Porém, eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Então, meu querido, minha querida, preste atenção que foi que Jesus disse. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Se você está se sentindo perseguida no trabalho, se você está se sentindo perseguida por alguém, é o que Jesus está falando para você. Ame os seus inimigos e ore pelos que os perseguem. Então, ele continuou dizendo, para que vocês se tornem filhos de Deus. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. De Deus, que está no céu. De Deus, né? Para que você se torne filho de Deus. Que faz com que o sol brilhe tanto sobre os maus quanto sobre os bons. Deus faz, né? Que Deus que faz, né? Com que o sol brilhe tanto sobre os maus
como sobre os bons, que dá chuva tanto para os que são justos como para os que são injustos, né? Deus faz com que o sol brilhe tanto sobre os bons quanto sobre os maus. Deus manda a chuva tanto para os que são justos como para os que são injustos. E aí ele diz assim, ele continua, ele diz: se vocês amarem somente aos que os amam, por que esperam de Deus alguma recompensa? Se vocês amarem somente as pessoas que os amam, por que esperam receber de Deus alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam quem os amam. Os cobradores de impostos, está fazendo essa referência aqui porque eram mal vistos naquela época. Então ele diz assim, né? E aí ele continua falando. Se vocês só falam com seus amigos, o que tem de mais nisso? Até os pagãos fazem isso. Se vocês só falam com os amigos de vocês, o que tem de mais nisso? Até os pagãos fazem isso. Essa referência aos pagãos, ele está se referindo àquelas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm relacionamento com Deus e também faz isso. Então ele continua e diz assim: sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Veja, eu faço uma pequena observação aqui do meu entendimento sobre esse texto, é que Jesus não iria chamar você, não iria me chamar para fazer algo que para mim é impossível fazer, que eu não posso fazer e que não é do meu esforço fazer. Eu não vou conseguir fazer, eu não posso fazer. Jesus não iria me colocar uma carga que eu não possa carregar, né? Então, assim, Jesus não ia dizer: ame os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, se eu não fosse capaz de fazer isso. Se eu quiser fazer, eu posso fazer. Então, eu vejo que amar é uma atitude, é uma decisão. Se você decidir odiar, você vai trazer para sua mente pensamentos de ódio. Mas se você decidir amar, você vai amar, porque você vai trazer pensamentos de misericórdia, não de ódio, para com essa pessoa. E você vai orar, siga a orientação de Jesus, ore por essa pessoa que está lhe perseguindo, que está lhe fazendo, está lhe aperreando, lhe dando desgosto, tristeza, essas coisas. Ore por essa pessoa, siga o que Jesus falou. E aí, no final, ele ainda diz, né? Não, e aí ele diz, né? Porque Deus faz com que o sol... Ele diz assim: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Aí ele diz: por quê? Porque o Pai de vocês que está no céu manda que o sol brilhe tanto sobre os bons quanto sobre os maus. Tanto manda a chuva tanto para o justo como para os injustos. Então ele diz, né? Se você ama somente o seu inimigo, por que você pensa que vai receber alguma recompensa de Deus? Os cobradores de impostos também fazem isso, amam os que os amam. E se você somente fala com seus amigos, o que tem de mais nisso? Até os pagãos também fazem isso. Então ele diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Então ele chama você a ser perfeito como Deus. E ele chama você a ser perfeito como Deus e dá como referência a você, para você se tornar filho de Deus, você fazer o que Deus faz, como você vê como Deus vê e agir como Deus age. Isso quer dizer o quê? No meu entendimento, isso não quer Deus... a Bíblia, em alguns outros livros, a gente vê que no final, os maus, eles vão ter o que assim, vamos dizer, né? Ele é mau, se ele continua no mal, vai chegar um tempo, ele vai dar conta das maldades dele.
Entendeu? Assim, então, o que é que Deus está falando assim? Deus está mandando, está dando oportunidade. O sol está brilhando, a chuva está caindo, e Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e mudar. Então, você que está me ouvindo, procure fazer isso que Jesus ensinou aqui. Eu não falei para você, mas eu vou falar agora. Que Jesus, quando ele está falando dos cidadãos do céu, ele diz assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, ele não serve mais para nada. Ele será jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Então, Jesus chama você de sal. Você é o sal da humanidade. Você que ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus e crê, né? Você é sal para a humanidade. Então, se você é sal, aí ele diz, mas se o sal perde o gosto, o sal não vai servir mais para nada, vai ser jogado fora e pisado pela humanidade. E aí, ele também diz, você é a luz do mundo. Aí ele diz, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você é luz. Aí ele compara, né? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você é luz, você vai brilhar, porque a luz brilha, a luz é feita para brilhar. E aí ele continua, ele diz, ninguém acende uma lamparina para esconder debaixo de um cesto. Não, a lamparina é colocada num lugar próprio, para iluminar toda a casa, para iluminar todos que estão na casa. Aí ele conclui, assim a luz de vocês deve brilhar para os homens, para que eles vejam as boas ações que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, ele nos chama a ser sal, a brilhar, a ser luz. Então, assim, para você ser sal e para você ser luz, você tem realmente que agir diferente e seguir os conselhos de Jesus, o que Jesus disse para você fazer. Então, a outra parte que eu peguei aqui para a gente ler, para fazer uma análise, né, continuar nesse tema, o que foi que Jesus falou sobre, pronto, eu falei sobre o ódio, eu falei sobre a vingança e eu falei sobre amar os inimigos. Todos esses aqui, eu vou dizer especificamente porque se você quiser procurar na Bíblia, vai ficar mais fácil para você. Esse falando sobre o ódio, tá em Mateus, eu li, né, não tô falando aqui do que tá no livro de Mateus, no capítulo 5, e vai do versículo 21 ao 26. Quando Jesus falou sobre a vingança, também está em Mateus no capítulo 5, porque tudo isso aqui foi no Sermão do Monte, tá? Então, assim, quando ele falou sobre a vingança, também a Bíblia nos fala em Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 ao 42, né? E sobre amar os inimigos, também está em Mateus no capítulo 5 e vai do versículo 43 ao 48. E ainda nesse assunto, vamos pegar aqui o que Jesus falou, né, sobre o costume de julgar os outros. E você pode ler isso que já está no capítulo 7. É no capítulo 7 de Mateus e vai... E vai no capítulo 7 de Mateus e vai do versículo 1 ao versículo 6. Então, vamos ver o que Jesus falou sobre os que julgam os outros, né? Jesus disse assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus.
Pois Deus usará da maneira, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. Ele começa dizendo, né? Não julguem os outros para que Deus não julgue vocês, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgam os outros. E aí ele diz, a medida que você usar para medir os outros, Deus usará a mesma medida para julgar, medir você. Deus usa a medida que você usar para medir os outros, Deus usará a mesma medida para medir você. Então, ele diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Então ele continua, né? Aí ele diz: como é que você pode dizer ao seu irmão: deixa eu tirar aqui esse cisco do seu olho? Hipócrita. Aí ele fala aqui, né? Como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar esse cisco que está aqui que está no seu olho, quando você... Não, aí ele diz assim, né? Como que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar esse cisco que está aqui no seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Como que você pode tirar o cisco do olho do seu irmão quando você tem uma trave no seu próprio olho? Aí ele diz assim: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu próprio olho, então você poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Você observa aqui, né, que Jesus disse pra gente não julgando os outros, que o nosso julgamento não é um julgamento correto, né? Porque aí nós não podemos tirar o cisco do olho do irmão, porque nós temos uma trave no nosso próprio olho. Você tem que primeiro tirar a trave do seu próprio olho para poder querer dizer a seu irmão que quer ajudar ele a tirar o cisco que está no olho dele. Então Jesus já diz assim, né? Não julgue para Deus não julgar você. Da maneira que você julgar os outros, Deus julgará você. A medida que você usar para medir os outros, Deus usará para medir você. Então, assim, aqui ele está deixando bem claro, né? Nosso julgamento não é um julgamento perfeito. Nós não devemos julgar, porque o nosso julgamento não é perfeito. E se eu for julgar, eu tenho que primeiro não ter a trave no meu olho, nem julgar. Ele fala assim, para tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Para ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão, primeiro tira a trave do seu. E aí ele continua dizendo assim: não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Então, minha gente, eu quis trazer esses versículos, essas passagens do Sermão do Monte que estão relacionadas, né? O ódio, a vingança, o julgamento, julgar o próximo. E quando Jesus falou pra gente amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, todos esses assuntos assim que estão relacionados, né? E o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, que ele diz assim, né? Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, quem tem misericórdia dos outros, porque Deus terá misericórdia deles. Então, assim, fica bem claro aqui pra mim, né? Que eu acho que eu espero que tenha ficado pra você também, né? Que Deus, Jesus, não incentivou você a estar com briga com ninguém. Muito pelo contrário.
Ele incentivou a você a ser misericordioso, porque se você for misericordioso com essa pessoa agora, Deus também é misericordioso com você, mas a misericórdia está em várias situações. Mas eu estou colocando a misericórdia nessa sua situação agora. Ser misericordioso com essa pessoa que está lhe angustiando, né? Tente ver essa pessoa de outra forma, o que é que pode estar causando isso, não traga para o seu pensamento, não alimente seus pensamentos a respeito de como essa pessoa é mal e essas coisas, não. Então, assim, aí falando sobre a vingança, se fez algum mal a você, não se vingue. Foi Jesus que falou, não se vingue, né? Porque está tudo explicadinho aqui, porque não vingue, não julgue, porque talvez você esteja fazendo um julgamento errado, né? Você não esteja vendo as coisas claramente, esteja fazendo um julgamento errado da situação, da pessoa e tudo mais. E no caso que se for um inimigo, se é um inimigo, que Deus diz, ame, mesmo sendo um inimigo, ame. E se está perseguindo você, ore pelos que os perseguem. Por quê? Porque Deus manda o sol tanto para os bons como para os ruins, a chuva para os justos como para os injustos, e chama a gente a ser perfeito, né? E diz o que. E ainda ele fala, né? Pra gente amar, não é só pra gente amar os que nos amam, porque se amar só os que nos amam, isso não tem mérito nenhum. Mérito para Deus está em você amar os inimigos, né? As pessoas difíceis. Isso é isso é mérito, né? Para Deus isso é um mérito seu. Isso faz com que você se torne filho dele, porque você age como ele, né? Você age como Deus, que manda só tanto para o bom como o ruim, como eu já mostrei aqui na leitura, né? E ainda chama você a ser perfeito, como perfeito é o Pai. Então, assim, é uma questão de esforço, né? Você querer, você decidir que você quer obedecer essa palavra e se esforçar e fazer. Porque você só decidir e não tomar atitude, as coisas não vai progredir, né? Então, você tem que tomar atitude. Eu queria tomar, assim, um pouquinho mais do tempo de vocês e falar aqui sobre, que eu acho interessante também, mais do que interessante, né? Eu acho importantíssimo também você perceber aqui, quando Jesus, ele ensinou ali no Sermão do Monte, ele falou sobre a oração, como que nós devemos orar, né? Então, ele nos falou o seguinte, quando vocês orarem, veja como Jesus falou, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Aí ele diz, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de, olha, ele estava falando daquele povo na época dele, né? Aqueles fariseus, aquele povo, que gosta de orar em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas. Eles fazem isso para serem vistos pelos outros, né? Aí ele diz assim, eles fazem isso, né? Orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Aí Jesus disse assim, porém, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Qual foi a recompensa deles? Eles não queriam ser vistos pelos outros? Pronto, já receberam a recompensa deles, já foram vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês, eles já receberam a sua recompensa. Então, assim, eles não receberam de Deus, vocês vão ver, né? Aqui mais quando eu continuar, eles não receberam a recompensa de Deus, eles receberam a recompensa, o que eles queriam. Eles não queriam ser vistos pelos outros, estavam ali orando em pé, não para orar em espírito com Deus, mas para ser visto pelos outros. Então, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a recompensa deles. Então, Jesus diz assim, mas você, quando orar, vá para o seu quarto,
feche a porta. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, tranque a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, que é Deus, né? A gente não vê Deus. E o seu pai que vê tudo que você faz em segredo, lhes dará a recompensa. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai, que vê tudo o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Essa parte, quando Jesus fala, ore, vá para o seu quarto, feche a porta do quarto, ele está fazendo uma referência, porque aquelas pessoas, elas oram, que ele falou, né, os hipócritas oram para aparecer, né, para os outros verem como ele é espiritual. E Jesus está dizendo que não é assim a oração. A oração que você tem que fazer, aí ele faz uma referência, vá para o seu quarto, ele quer dizer assim, não é para você fazer uma oração para os outros ver, com intenção que os outros vejam. Não que não seja essa a sua intenção, mas a intenção seja no seu coração, dentro de você, no seu espírito, de falar com o Pai, de se relacionar com o Pai, de adorar, de louvar, de falar, de conversar, de se relacionar com Ele. Então ele faz a referência, vai e fecha a porta do seu quarto. Isso está fazendo uma referência, orem você e Deus, não para mostrar nada a ninguém, mas você e Deus. E aí o Pai que vê tudo que você faz em segredo, ele vai lhe recompensar. Então, assim, Jesus aqui tem uma passagem na Bíblia, que está no livro de João, no Evangelho de João, Jesus conversando com a mulher samaritana, e Jesus diz a essa mulher assim, né? Tem uma parte lá no versículo, nessa conversa que ele teve com essa mulher samaritana, que ele diz assim, os que adorem a Deus, é necessário que os que o adorem a Deus, adorem em espírito. Desculpa, gente, deixa eu voltar. É necessário que os que adoram a Deus adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, orar a Deus, a gente ora em espírito, né? Adorar a Deus, a gente adora em espírito. Então, o que se refere a essa porta, vá para o quarto e feche a porta. Então, aí Jesus continua. Nas suas orações, não fique repetindo o que você já disse. Nas suas orações, não fique repetindo o que você já disse. Aí ele continua, ele fala assim, né? Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram. Aí ele continua. Como fazem os pagãos? Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Aí ele diz, né? Não faça como os pagãos, que pensam que Deus os ouvirá porque eles fazem orações compridas, longas orações. Aí ele diz assim, não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Aí ele diz, né? Porque não precisa vocês ficar repetindo o que vocês já disseram. E repete o que vocês já disseram. Não orem assim.
Assim quem faz são os pagãos, que oram, pensa que Deus vai ouvir eles porque eles fazem orações compridas. Aí Jesus diz, né? Não orem, não faça como eles, pois o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Antes que vocês falem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, o que eu quero chamar a atenção dessa oração é que Jesus nos ensina, né? Não fique falando. Quando você for orar, né? O que eu entendo, quando você for orar, não fique se relacionando com o seu problema, não. Quando você for orar, se relacione com Deus, né? Se relacione com Deus e não com o seu problema. Não fique repetindo. Não precisa. Deus já sabe o que você precisa, antes mesmo que você fale. Você quer falar? Fale, mas não precisa ficar repetindo, porque Deus já sabe todas as coisas. E não fique se relacionando com o seu problema. Aquele momento de oração é um momento de você se relacionar com Deus, de você conversar com Deus, de você adorar a Deus. Então, Jesus disse assim, né? Depois que ele falou essas coisas, ele disse assim: portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Você vê que a oração, ela começa com uma adoração ao Senhor, ao reconhecimento da divindade que Deus é, da santidade, da soberania dele. Então você começa a sua oração adorando a Deus. Agora não faça isso, sabe, aquele negócio assim bem, Deus santo, não. Adore mesmo no seu coração, faça essa oração em espírito e em verdade. Então aí tem: venha a nós o teu reino. Então eu entendo que você está chamando o reino de Deus, que o reino de Deus esteja ali, que você esteja ali, que venha e você possa estar em harmonia com o reino de Deus. Né? Eu entendo assim, que quer dizer, né? Você que está orando. Então, assim, que o reino venha para que você esteja em harmonia com o reino. Na verdade, em outras partes da palavra de Deus, nós que aceitamos e cremos em Jesus, nós já temos o reino de Deus dentro de nós, né? E aí ele continua: dai-nos hoje o alimento que precisamos. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Esse alimento, eu entendo que não é só o alimento material, mas é o alimento espiritual. Por exemplo, eu entendo assim: você está orando porque você está com um problema, né? Um conflito com alguém. Você está pedindo a ajuda de Deus para resolver essa situação dentro da palavra de Deus, dentro do que Jesus ensinou. Então você pede: dai-nos alimento, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Então você está pedindo: Deus, me dá o que eu preciso, né? Para eu resolver essa situação, para você fala do alimento, eu acredito que fale também do alimento material, né? O pão nosso de cada dia, mas esteja falando aqui também do alimento espiritual, o que eu preciso espiritualmente para enfrentar as coisas que vai aparecer no meu dia, né? O que vai surgir, essas coisas. Me dá esse alimento espiritual, Senhor. E aí continua: perdoa as nossas ofensas, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês, porque está dentro do assunto, né? Que eu estava falando com vocês. Perdoa as nossas ofensas, como nós também perdoamos as pessoas que nos ofendem. Aí você pede a Deus: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofende. Aí veja a condição que você coloca, né? Você pede a Deus para perdoar você. Foi Jesus que ensinou, tá? A você fazer essa oração. Você vai pedir a Deus para perdoar você de acordo com a condição é o quê? Como você perdoa os que lhe ofendeu. Então, se você não perdoa os que lhe ofendem, e Deus vai lhe perdoar do mesmo modo que você perdoa os que lhe ofenderam, então, o que é que vai acontecer? Deus vai perdoar suas ofensas se você não perdoou a outra pessoa? Me parece que não, né? Não.
Não, Deus não vai, porque aqui tá, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Lá eu li antes, né, Jesus falando, se você julgar, você vai ser julgado por Deus da mesma maneira que você julgar. Quando Deus falou lá da misericórdia, ele disse, seja misericordioso, porque aí Deus terá misericórdia de você. E tem muitas outras passagens na Bíblia, tá? Mas eu peguei só aqui o Sermão do Monte pra gente ler. Isso tudo aqui tá no Sermão do Monte, tá, gente? E aí, Jesus continua, né? E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos de todo o mal, né? Aí, porque teu é o reino, o poder e a glória para tu sempre, amém. Aí assim, não deixeis que sejamos tentados, mas nos livra de todo o mal. E aí você tá pedindo ajuda a Deus, né? Para Deus lhe ajudar contra o mal, né? As potestades do mal, para lidar com essas potestades malignas, né? Que Deus livre você das tentações e que Deus livre você de todo o mal. Realmente você vai precisar dessa ajuda para poder resolver essas situações da sua vida, né? Mas você pediu a ajuda de Deus, né? Você está aqui pedindo a ajuda de Deus. Me livra não me deixas cair em tentação, porque o maligno tenta mesmo, né? Ele tenta fazer você cair e, né, para você estar com confusão mesmo com as pessoas. Estou falando do assunto da gente, tá? Tá com confusão mesmo com as pessoas, é isso que ele quer. Então, nos livra das tentações e nos livra de todo mal. E nos livra de todo mal, né? Nos livra do maligno, nos livra de todo mal, né? Porque teu Deus é o reino, o poder e a glória, né? Realmente, de Deus é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Então, assim, Jesus ensina essa oração. E o que eu quero chamar a atenção mais a vocês, mais um pouquinho da atenção de vocês, é que Jesus ensina essa oração que a gente conhece como Pai Nosso, e ele continua falando no Sermão da Montanha, do Monte, né? Então veja o que ele ainda fala. De toda essa oração do Pai Nosso, ele ainda chama a atenção para essa parte de que você pede a Deus para perdoar suas ofensas do mesmo jeito que você perdoa os que têm ofendido. Porque Jesus conclui dizendo assim, essa parte, né? Ele diz assim, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês também perdoará as ofensas de vocês. Veja que ainda no final, que ele fala tudo, ensina o Pai Nosso, ele ainda chama a atenção para essa parte da oração. Aí ele fala, mas se você não perdoarem essas pessoas, se vocês não perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Se vocês não perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Eu quero sim, né, que vocês percebam que Jesus falou tudo sobre a oração, que a gente deve fazer uma oração dentro do coração, uma oração verdadeira, não para mostrar a ninguém, mas é algo entre você e o Pai, o Deus que vem secreto lhe dará a recompensa. Aí ele fala que não precisa estar repetindo o que você já disse. E aí eu disse a vocês, né, que eu entendo que não é pra gente estar assim, que a gente às vezes tem a mania, né, quando vai orar tá com um problema e fica falando do problema, aí fica naquele momento ali se relacionando com o problema, em vez de estar se relacionando com Deus, né, entregando a situação a Deus, pedindo ajuda a Deus, né. E outra coisa é que ele fala, Deus já sabe as coisas que a gente precisa. A gente não precisa ficar repetindo, porque ele já sabe. E aí ele ensina como é que a gente deve orar a oração do Pai Nosso. E no final ele ainda chama a atenção daquela parte da oração onde diz, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos que têm me ofendido. E aí Jesus ainda
especifica, porque se vocês não perdoarem quem ofende vocês, Deus também, o Pai de vocês, Deus, Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Então, assim, veja, é uma condição. Deus vai perdoar você se você perdoar quem tem lhe ofendido. E Deus vai julgar você do mesmo modo que você julgar outra pessoa. Continuando, né? É algo assim para você realmente refletir, né? Eu trouxe esse sermão do monte, mas eu ainda posso mostrar a vocês. Vocês também podem procurar, né? E no livro, também no livro de Mateus, no capítulo 18, aí vocês pegam do versículo 21, Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Para não tomar assim mais muito tempo desse vídeo, eu quero só falar assim rapidamente desse versículo que vocês podem ler, né? Vocês podem procurar e ler. É que Pedro, né, o discípulo de Jesus, ele chega perto de Jesus e ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pergunta a Jesus, né? Quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro pergunta. E Jesus responde: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer quantas vezes precisar, né? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. E aqui Jesus, vocês podem ler, Jesus começa a falar de uma parábola, ele começa a citar uma parábola. E eu vou fazer um resumo dessa parábola aqui para vocês, mas vocês podem ler lá, tá? Tá em Mateus, no versículo 18. Aí essa conversa começa do 21 ao, qual foi que eu disse? 35. E aí, essa parábola que Jesus começa a falar para Pedro, resumindo, ela fala de um rei, né, que ele tinha um servo, e esse rei chama esse servo para acertar contas com ele, né? Esse servo devia algum dinheiro ao rei, e o rei chamou ele para prestar contas. E esse servo, ele não tinha condições de prestar contas com o rei, né? O servo foi trazido à presença do rei, o rei mandou chamar o servo para prestar contas com ele, o servo foi levado à presença do rei, né? Foi trazido à presença do rei, e ele lhe devia uma enorme quantidade de prata, ele lhe devia muitas pratas ao rei. Então, o servo, ele não tinha condições de pagar. Então, o senhor, né, esse rei, ordenou que ele, a mulher dele, os filhos dele e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então o rei disse: olhe, venda tudo que você tem, mulher, filho, seus pertences, tudo que você possui, para pagar a dívida comigo, né? O rei disse isso a ele. Mas o servo se prostrou diante do rei e implorou ao rei: tem paciência comigo, rei, eu te pagarei tudo, tem paciência comigo. Então, né, aquele rei, aquele senhor, teve compaixão daquele servo e cancelou a dívida. Ele implorou a compaixão do rei, o rei teve compaixão dele, né, teve misericórdia dele, compaixão dele, e cancelou a dívida e deixou ele ir embora. Mas aí, continuando essa parábola, o que foi que aconteceu? Quando o servo saiu, ele encontrou um dos seus conservos, ou seja, ele encontrou algum empregado dele, vamos dizer assim, né? Quando esse servo saiu de lá, ele encontrou um servo dele, né? Alguém que trabalhava para ele.
e que lhe devia 100 denários. E esse vamos resumir, né? E esse empregado dele tinha uma dívida com esse homem também, né? Com esse servo que tinha sido perdoado pelo rei. E aí, o que foi que ele aconteceu? Esse servo que tinha sido perdoado pelo rei, que tinha tido sua dívida perdoada pelo rei, quando encontrou o empregado dele que devia a ele agarrou o empregado e começou a sufocar o empregado, dizendo ao empregado: pague-me o que me deve, pague-me o que me deve. Então, mas ele não quis. Não. Então, o seu empregado caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Então, o empregado desse homem se ajoelhou e implorou que ele tivesse paciência com ele, que ele iria pagar a dívida. Mas esse servo que havia sido perdoado pelo rei não quis saber de perdoar o seu empregado. Ele pegou e mandou com que jogasse aquele empregado na prisão até que aquele empregado pagasse toda a dívida com ele. Então, o que foi que aconteceu? Quando os outros servos, empregados, companheiros daquele que foi jogado na prisão, viu o que aconteceu, então eles ficaram muito tristes e foram contar tudo ao rei, ao seu senhor, né? Ao rei. Contou tudo o que havia acontecido. Aí aqui, relatando como está aqui escrito. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido, né? Então foram contar ao rei tudo o que tinha acontecido. Então, o rei, vou falar o rei, aqui está dizendo o senhor. Então o senhor chamou o servo que ele havia perdoado, né? E disse: servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Quer dizer, o rei tinha cancelado toda a dívida que ele tinha com o rei. Ele tinha implorado ao rei e o rei tinha cancelado a dívida que ele tinha com o rei, né? Porque você me implorou. Cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo? Ou seja, você não devia ter tido misericórdia do seu empregado, como eu tive misericórdia de você? E o rei pergunta a ele, né? Você deveria ter tido misericórdia. Você não deveria ter misericórdia do seu empregado, como eu tive misericórdia de você? Então, o rei irado entregou ele aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí o rei entregou eles esse servo mau aos torturadores para que ele pagasse tudo o que devia. Até que ele pagasse tudo o que devia. E assim Jesus concluiu essa parábola dizendo: assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então, minha gente, eu acho que não precisa. Tem outras passagens da Bíblia, tem uma passagem que Paulo fala: vivam em paz com seu irmão, o máximo que você puder, viva em paz com seus irmãos. E a Bíblia, ela tem muitas passagens que fala da misericórdia de Deus, fala pra gente ser misericordioso, fala do amor de Deus, né, para conosco. E outra coisa que é importante eu falar aqui para vocês é isso aqui, ó, a bondade de Deus, né? Você vai orar a Deus, você tá com esse problema, você vai orar a Deus, pedindo a Ele a orientação, como você vai resolver essa questão, né? Porque eu posso dar o meu testemunho a vocês que eu orei e Deus me deu o direcionamento de como resolver a questão.
Primeiro, você tem que tomar a decisão que você quer fazer o que Jesus ensinou você a fazer, né? Cada pessoa tem um problema específico, então como fazer, né? Então você pede a orientação de Deus, como fazer, mas assim, já sabendo que a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão de que você quer obedecer a Deus, né? Que você quer obedecer ao que Jesus falou, fazer o que é certo. E quando você ora, e Deus vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer nesse propósito de seguir a palavra de Deus. Veja que aqui, em momento nenhum, Deus colocou a situação de você estar certa, de você estar errada ou não, né? Ele não colocou essa situação. Ele só disse, faça. Faça porque o Pai de vocês faz assim. Ele não faz assim, não faz com que o sol brilhe para os bons e os maus, e chuva caia para os justos e injustos, manda chuva para justo e injusto. Então, faça assim, né? É o que Jesus ensinou. Então, assim, só para você concluir aqui, que vocês vejam, a Bíblia fala da bondade de Deus, que faz assim. Esse eu vou ler, tá, gente? Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. E a porta será aberta para vocês. Ou seja, peçam e receberão. Procurem e acharão. Bata na porta e a porta será aberta para vocês. Isso está falando você pedir a Deus, né? Aí, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bater. Se você está pedindo a Deus a ajuda para você fazer uma coisa que está dentro da palavra dele, que ele mandou você fazer, então, com certeza, isso aqui vai se aplicar para você, né? A porta você vai bater e a porta será aberta. Vai pedir, vai procurar fazer o que é certo e a porta será aberta, você encontrará, e como está aqui escrito, né? Aí ele diz assim: por acaso alguns de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede um pão? Aí ele diz: ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas para os que lhe pedem, para os que lhe pedirem. Aí veja o que ele diz: façam aos outros o que querem que eles lhes façam. Não, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois isto é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Gente, eu vou encerrar esse vídeo e eu espero que tenha ficado claro assim para você o que foi que Jesus falou em relação a esse seu problema, como é que você deve agir, né? Faça o que vocês gostaria que fizessem para vocês, né? Aí aqui foi esse finalzinho aqui que eu li para vocês, da orientação de Deus, né? De Jesus. E todas essas coisas que eu li aqui para vocês foram palavras de Jesus. Então, agora é com vocês. Tomem a decisão certa. Reflitam sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Eu não estou dando conselho pessoal do que eu penso em relação ao seu problema. Eu estou falando para você o que Jesus falou, o que Jesus pensa, o que Jesus disse para você fazer. O que eu posso dizer a você é sobre a minha experiência, né, que eu tomei em algumas vezes, não foi uma vez só, mas algumas vezes eu fiz justamente isso com problemas que eu tive de relacionamento com pessoas, né, que são difíceis, porque realmente essas pessoas, essas coisas aparecem no caminho da gente, mas eu segui essas orientações assim de Jesus. Eu não fiquei com orgulho, não fiquei posicionada, eu estou certa e pronto, acabou. Se não tomei essa atitude, eu fiz o que estava aqui na palavra, o que está aqui na palavra de Deus,
e orei, porque realmente isso abala a gente se aflige, né? Então orei pedindo a Deus a paz, o discernimento e a orientação, e Deus proporcionou o momento certo, a hora certa de eu tomar uma atitude, né? Porque a fé sem obras é morta. O que eu entendo dessa passagem bíblica que quer dizer assim, a fé sem ação é morta, né? Se eu tenho fé e na hora de usar essa fé, de agir por essa fé, eu não fizer, então essa fé não me vale de nada. Então, se eu sei que Jesus mandou eu fazer todas essas coisas aqui, me aparece uma situação no trabalho ou em qualquer situação que seja, briguei com uma colega, com um colega, com um irmão, seja como for, e chega no momento que eu tenho conhecimento dessa palavra aqui, né? E eu tenho uma fé que isso aqui é a palavra de Deus, que isso aqui é vida, que isso aqui é o que deve ser feito, isso vai me trazer vitória espiritual. Então, se eu tenho essa fé e me aparece a situação no meu dia, aparece a situação e eu não ajo, não coloco essa fé em ação, não ajo pela fé de que é isso aqui é o que eu devo fazer, se eu não coloco essa fé em ação, então essa fé não me vale de nada. Então a fé sem ação é morta. Então é isso, minha gente. Eu espero ter a minha intenção de gravar esse vídeo é de poder ajudar alguém, né? Poder ajudar alguém. Eu creio nessa palavra, eu tenho um testemunho sobre isso. Então, eu quero compartilhar essa palavra aqui com você, que é rica e poderosa, e dizer a você que ela é verdadeira. Essa palavra é verdadeira. E Jesus é o Filho de Deus, e Deus é amor. Pedro disse no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. Deus é amor. E deixa eu lembrar, viu? Deus é amor. E porque Deus é amor, e os que permanecem em amor, e os que permanecem em amor, permanecem em Deus, e Deus nele. Então, chega, minha gente, chega de confusão, chega de estar em atrito, chega de briga. Procure viver em paz. Deus é amor, Deus é paz. Busque esse amor e essa paz. O reino de Deus está dentro de você. Deixe que esse reino se manifeste na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua maneira de pensar. Não fique pensando em briga, em confusão, não. Pense no paz, pense no amor, pense no alto, traga as coisas do alto para a sua mente, para o seu coração, para a sua vida. Então mude seus pensamentos, troque esses pensamentos de guerra, de conflito, de orgulho, de inimizade, por pensamentos de paz, de amor, da verdade de Deus. E que Deus vai estar te ajudando a agir da maneira certa, com sabedoria, não com tolice, né? Mas com sabedoria, não fazer as coisas por emoção, mas na razão da verdade de Deus, na fé e na certeza da verdade de Deus, e estar em harmonia com o reino de Deus. Deus é paz, Deus é amor. Esteja em harmonia com o reino de Deus. Ore, venha a nós o teu reino, Deus. Teu reino está dentro de nós já. Se manifesta o teu reino, Deus. Que esse teu reino seja manifesto em nós, para a honra e glória do teu nome, do nome do teu filho Jesus. Então é isso, minha gente. Graça e paz para vocês, e que Deus ajude a vocês a tomar a decisão certa. Agora é com vocês. Que Deus os ajude. Amém. E os abençoe com paz. Amém.